Alô? Desculpa, gente. Voltando aí com a história. Voltando, esperar um pouco o pessoal entrar. Bom, voltando aí à história. No começo de 2013, de 14, quando eu comecei a jogar os torneios juvenis, eu decidi ir para o COSAT, mais uma vez fazer a gira da América do Sul, para eu poder ganhar pontos e começar a subir no ranking juvenil, para depois eu conseguir entrar nos grandes slams, que essa era a minha meta no final. Então, desde janeiro até fevereiro, fiz essa gira, que foi onde você aprende a ser independente, você aprende a comer certinho, você aprende a treinar sozinho. Óbvio, você vai ter treinador lá, mas essa parte de viajar, estar longe dos pais, sentir saudade de casa e ter que corresponder com todas o estresse, às vezes tem um pouco de medo de viajar sozinha, não sabe, as incertezas de estar num lugar novo e estar longe dos pais, e os pais estão preocupados que você está viajando, se você está longe, não sabe se precisa de ajuda, essas coisas. Então esse aprendizado de viajar sozinha e ter que lidar com todas as coisas que vem, tem gente nova, pessoa que você não sabe se pode confiar, você vai conhecer pessoas boas, vai conhecer pessoas que podem ter maus interesses para ruins interesses para você e basicamente a experiência de viajar e começar a sentir como é ser profissional, eu acho que pega muito no começo para você ver se é isso mesmo que você quer fazer. Nós tem muito tenista que às vezes não gosta muito da viagem, desse negócio de ficar longe de casa e tal, e é uma coisa que pesa, que para mim acho que eu sempre gostei muito de viajar, eu acho que isso me ajudou, mas ao mesmo tempo tá viajando, às vezes você não vai tão bem no torneio e ter que manter treinando a semana inteira antes de ir para o outro, e aí você perde a primeira rodada de novo, e você tem que continuar firme, ficar com a cabeça boa para você tentar acreditar no processo e saber que você vai melhorar e as coisas vão começar a encaixar, daí é muito importante. Então, a pergunta de o que eu aconselharia para os pais nessa parte de viajar sozinha, as coisas, eu acho que é importante ter alguém que você confie, que possa levar, ainda mais quando o jogador é mais jovem, tipo 14, essa idade, porque daí você pode, alguém que consegue encaminhar para o bom caminho, entendeu? Saber mostrar o que é certo, o que é errado, o que às vezes é bom, o que não, mas às vezes também é muito bom deixar a criança viajar para aprender a se virar, entendeu? Para aprender a falar com quem deve, você vai conhecer bastante tenista no torneio que lá na frente pode ser que você volte a conhecer, que você precise de alguma coisa. Então, outra coisa que eu acho importante é sempre nunca cortar pontes, né? Assim que se diz, nunca cortar relações. Tem gente que pode ser importante, pode fazer isso, entendeu? Essa comunicação com o pessoal do exterior e ninguém nunca não sabe qual oportunidade você vai ter, ainda mais viajando e aprendendo no estilo de jogo da onde você está, se você está na América do Sul, se você está na Europa, se está nos Estados Unidos e esse tipo de coisa. Então, bom, essa é a questão da viagem. E voltando na minha parte da viagem no juvenil, digo, da parte dos ITFs, de estar viajando pela América do Sul e depois. Tem a gira que tem o Banana, Gerdau, Paraguai e todas. Então, vamos ver. Fui para Costa Rica no começo e fiz 4 torneios até o Banana Gerdau. Que, como eu tinha falado, a minha meta era chegar para jogar os grandes slams no meio do ano. E o nível de jogo é diferente na América do Sul, então acho que muita gente jogava lá. A gente jogava lá para conseguir fazer ponto e as coisas, para conseguir transferir, ganhar confiança ou aprender o jogo para conseguir entrar nos grandes slams,
que era a meta principal. Então, acho que isso na minha carreira foi uma coisa muito importante para aprender, porque eu não tive os melhores resultados no começo do juvenil, simples. O bom é que o ranking simples e dupla eram juntos. Eu acho que eu sempre fui um pouco melhor nas duplas, então isso me ajudou muito com pontos, ainda mais juvenil. Então, que eu consegui subir bastante no ranking por causa disso. E aí abriu muitas portas para eu entrar, subir mais no ranking e conseguir entrar nos G1s, depois GA. E a questão do Banani da Gerdau, que eu sempre gostei de jogar em casa. Consegui bastante ponto lá. Joguei o B1, que foi em La Paz. E depois que eu ganhei esse torneio, eu consegui entrar no top 100. Eu não sei qual exatamente era o meu ranking, mas aí eu consegui entrar para os grandes slams juvenis. Quando eu fui para a primeira vez na Europa, como eu tinha dito, foi quando eu notei uma diferença de nível muito grande nos grandes slams, que quando até os juvenis jogavam muito bem, e meu primeiro ano realmente foi muito aprendizado, mais aprendizado, porque realmente resultado eu não tive, não fui muito bem, mas foi uma surpresa e foi uma motivação para mostrar que mesmo o pessoal mais jovem que joga lá 16, 15 anos, tem muito, jogam com muita intensidade comparado com o que eu estava acostumada, então acho que fez grande diferença. Já no meu segundo ano, eu já consegui jogar melhor, já aprendi, estando aqui nos Estados Unidos e tendo esse nível de competitividade, de competição muito mais frequente, me ajudou muito a deslanchar meu jogo. Então acho que essa mudança foi bem importante também. Como ficou a escola durante a gira América do Sul e Europa? Boa pergunta, obrigada. Vamos ver. Eu estava treinando aqui na Saddlebrook ainda, como eu tinha dito, das 7h30 da manhã ao meio-dia. Conforme eu comecei a viajar mais, e essa foi uma viagem longa de um mês, acho que 5 semanas talvez, eu tive que comunicar bastante com meus professores aqui na escola. Sempre tive boas notas e sempre mantive a escola em dia, porque aqui eles eram bem restritos com isso, falando, ó, se você não for bem na escola, não dá para deixar você viajar, senão você vai ficar para trás, você vai ficar não sei o quê. Então, acho que manter as notas boas e ter uma comunicação boa com a escola me ajudou nesse sentido. Sempre que eu ia viajar, eu estudava, eu tentava manter as coisas, eu tinha projeto, qualquer coisa para fazer, eu fazia, às vezes eu mandava online para os professores, senão eu voltava e eu tinha que refazer. Sempre que eu voltava, eu pelo menos perdia uma semana, mais ou menos, diminuía bastante a carga de treino para eu voltar e refazer tudo que eu tinha perdido nas aulas. Então, basicamente não parava de estudar, mas era um pouco difícil, mas nunca deixei de estudar. Sempre que eu voltava, eu tinha que fazer recuperar toda a matéria que eu perdi e essas coisas. Então, isso aí conta um pouco de disciplina nesse sentido, porque a pior coisa que você quer fazer quando tá viajando, jogando torneio é aula, né? É uma maneira de escapar. Mas, na verdade, sempre tive que manter muito a escola para poder voltar e estar em dia ainda. Se eu ficasse para trás, eu provavelmente não ia poder viajar. Tipo, não iam me deixar viajar. E você levava material para... Sim, levava material, levava livro. Óbvio, se é muito pesado, eu deixava e tinha... Agora, atualmente, tinha muita coisa online. Então, todos os livros têm na internet. Eu conseguia manter contato com professores. Às vezes, os professores só mandavam... como é que chama? Word. Documento no Word, assim, com as coisas para preencher. E eu fazia assim. Mas a maioria das coisas dava para eu manter online. Tudo que não era online, eu só levava o livro, eu tirava foto, estudava assim, e quando eu voltava eu fazia de novo. Eu recuperava nesse sentido. Então essa foi a parte de escola. Até o meu último ano de high school, que aí eu viajei muito e aí ficou mais difícil. Mas os primeiros 2 anos eu nunca viajei tanto assim durante a semana. A respeito da escola online, eu nunca fiz
já ouvi bastante amigos que já fizeram, mas eu acho que eu nunca fui muito fã, mas não sei, nunca precisei fazer. Meus pais sempre colocaram a gente para ir em escola física mesmo. E foi bom, gostei. Tem a parte social, tem a parte de você estar na escola, ter que conversar com os outros estudantes, conversar com os professores, que eu acho que é uma parte que você aprende muito, até mais do que só fazendo material na internet e mandando entregar, que aí acho que realmente você não pega tanto do que do que tá do que tá fazendo. Vamos ver mais um. Bom, isso aí da parte da escola, acho que já vou começar a passar pro tênis universitário, que me levou a mudar. Pode ser. Se alguém tiver perguntas sobre o juvenil ou essas coisas, mandem, mas vamos trocar. Onde eu estava treinando no Brasil quando jogava infanto? Bom, eu tava, antes de eu sair e vir aqui para os Estados Unidos, eu treinava na Ripoll, é uma academia que fechou e depois a gente mudou para o Limão Tênis. A minha técnica era a Mona Brandão. Treinei com o Alan Marques também lá e a gente tinha o projeto que eu tinha comentado. Começou como o projeto Meninas de Ouro, que aí tinha a base de nutrição, físico, treino e todas essas coisas. E São Paulo, sou de São Paulo, cidade em São Paulo. São Paulo capital, era perto ali de Perdizes, nessa zona. E no bairro de Limão, depois na Limão Tênis. E eu comecei na B Sports, que é uma academia na Perdizes, ainda estão lá. E nunca joguei em clube, joguei em interclubes pelo Paulistano, aqui e ali, mas foi isso aí no Brasil. Vamos ver. Vamos ver se tem mais alguma coisa de juvenil. Não sei se eu expliquei bem, se tiverem outras perguntas. Vamos ver. Que eu me surpreendi com o nível das europeias mesmo treinando nos Estados Unidos. Bom, eu acho que me surpreendeu a mentalidade do tênis europeu. Acho que nos Estados Unidos, quadra rápida. Quando eu vim para cá, eu fui pegar surpresa com o pessoal batendo muito chapado, muitas essas coisas, mas a intensidade era diferente. E no tênis europeu, o que mais me impressionaram duas coisas diferentes. Os dois eu acho muito bons, mas no tênis europeu, acho que a intensidade das meninas, pelo menos comparado com o que eu tinha naquela época, era muito diferente. Eu cheguei lá e falei, nossa, parece que é outro nível de tênis. Eu tenho 15 jogando aqui, essa menina também tem 15, 14 e tá batendo duas vezes mais rápido, ou mexendo muito mais rápido. E principalmente o trabalho de perna, eu acho que para mim faltava um pouco comparado só à base, às mecânicas de como fazer, tipo, nos jogos mesmo, a mentalidade no jogo, a competitividade de todo mundo, cada ponto e essas coisas de o nível que elas estavam jogando mesmo, não tanto também o estilo de jogo, mas o nível de jogo que eu notei da primeira vez que eu fui para lá, comparado com os Estados Unidos. Mas essa foi a minha opinião. Você sabe se na Itália tem academias de boas de tênis? Não conheço muitas na Itália, mas com certeza deve ter. E sobre treinar fora do Brasil, para mim foi uma coisa muito boa. Eu acho que tem muitos treinadores capazes no Brasil, mas uma coisa que eu senti falta no Brasil foi a competição. Eu acho que isso não tem nem como comparar. Quando eu vim para cá e você ter muito mais gente para treinar, muito mais gente assistindo, só o ambiente que você tá faz muita diferença. Tá num ambiente profissional, num ambiente que você vê as pessoas treinando
e competindo e que você não é a melhor. Você sempre tem alguém que está acima de você para ficar olhando, para tentar, para estar tá te puxando. Essas coisas eu acho que foi bem importante para mim. Boa pergunta. Tá, passar um pouco do tênis universitário, me pediram para falar um pouco da minha visão sobre o UTR, que é o novo método que eles estão tentando implementar de ranking, né? Vou ser sincera, eu não sei perfeitamente muito sobre o UTR, mas eu gosto muito da ideia que eles estão tendo de colocar todo mundo no mesmo ranking, que acho que vai até 16, né, de pontuação. E tem masculino, feminino, de tudo, todo mundo tá nesse mesmo ranking em todos os lugares do mundo. Quer dizer, começando a ficar em todos os lugares do mundo, acho que não tá tão grande, mas tem tênis universitário, tem, acho que todos os jogadores, né, a maioria dos jogadores estão lá. E eu acho que isso vai ser uma coisa muito boa pro tênis, para mostrar o nível de cada um mesmo e para botar outra coisa de competitividade, que às vezes você joga. Vamos ver onde está o nível do pessoal que joga em certos locais. Se você joga na Europa e ganha de umas pessoas mais que têm melhor ranking. Mas, quer dizer, eu acho que comparar todo mundo no UTR, no mesmo sistema, no mesmo liga de ranking, acho que vai ser uma coisa bem boa para o futuro do tênis. Que ainda, eu acho que não é muita gente que está familiarizada, né, com esse sistema. Eu acho que vai crescer muito ainda e eu estou animada para ver como é que vai ser. Porque eu também não tô 100%, tipo, não conheço totalmente ainda para falar, mas eu, pelo que eu estou escutando e o jeito que está crescendo, eu acho que vai ser uma coisa muito boa para o tênis no geral. Vamos ver, uma pergunta: o esporte nas universidades americanas é levado a sério e que infelizmente no Brasil não temos. Será que um dia teremos esse incentivo a todos os esportes, não só o futebol? Isso é uma coisa que no Brasil o futebol sempre foi, e eu acho que é muito difícil de mudar essa tradição de sempre ser a coisa mais importante. Mas esse negócio de esporte, o incentivo ao esporte é uma das coisas que mais pega e que por isso eu acho que não tem tantos juvenis ou até profissionais na América do Sul, nem só falando do Brasil, quanto poderia ter. Óbvio que tem bastante gente jogando agora e tem ótimos juvenis de alto nível jogando também, mas eu acho que não é pela qualidade, também é pela quantidade. Pelo Brasil, do tamanho que é o nosso país, eu acho que podia ter muito mais crianças que têm talento e tal, mas que falta oportunidade, falta realmente incentivo ao esporte. Aqui nos Estados Unidos dá para falar que a UCLA faz um trabalho incrível com um incentivo. Tem não sei quantas academias que fazem projeto para criancinha pequena, até 12, 14. Tudo bem que em Orlando agora tem o centro de treinamento, que aí talvez eles peguem um pouco mais os melhores ou os que estão indo melhor, mas tem um grande incentivo para todos os esportes, basicamente. Sendo que tem muitas quadras públicas de tênis, todo lugar que você consegue bater bola, por mais que você não seja profissional, não, uma criança pode pegar, se tiver uma raquete, uma bolinha, pode ir na esquina onde tem um parque e treinar em qualquer quadra. Então, essa disponibilidade de quadra, de, como é que chama, estrutura, essa disponibilidade de estrutura, principalmente, tão viável aqui e que falta no Brasil, eu acho que isso pega bastante. Ok. Tá começando a vir mais perguntas sobre a faculdade, então vamos mudar para esse tópico mesmo. Essa questão de incentivo, sem dúvida, eu acho que é uma das coisas mais importantes que falta no Brasil. Eu acho que é uma pena, mas eu acho que a CBT tem melhorado em questão a isso e tomara que ainda vai melhorar bem mais. Tem os limites que eles têm, com certeza deve ter limite que
não dá para fazer tudo e ajudar todo mundo, mas é uma coisa que dá para crescer muito no Brasil, é o incentivo ao esporte. Isso é uma coisa do governo e que, bom, não vamos entrar na política, mas com certeza é é a principal razão que eu acho que faltam jogadores no Brasil, é a oportunidade de dar às crianças a sair do país, talvez, para conseguir jogar, ou treinamento, ou até crianças que aí perdem até a motivação de entrar no esporte por causa disso. Bom, tênis universitário, vamos falar um pouco disso. Perguntaram como funciona para jogar uns torneios profissionais nas férias e continuar apta para jogar pela universidade. Bom, isso entra na questão de be eligible, de elegível, como é que fala isso? Bom, de você ser eligible para estar na faculdade, quer dizer que você não pode ter jogado profissional, assinado contrato profissional para poder jogar na universitário pela NCAA. Então, você pode aceitar prize money até os seus expenses. Então, o quanto você gastar, você não pode gastar, receber mais do que você gasta no torneio. Assim que você pode jogar os torneios profissionais nas férias. Se você vai para um 25 mil e você ganha $2.000 de prize money, se você gastou 3 mil para esse torneio, é só você guardar os recibos, depois você mostra para eles que você gastou mais do que você recebeu e você pode jogar sem problemas nenhum. E vamos ver o que mais. Bom, tênis universitário. Para mim, foi uma das coisas mais difíceis, foi a decisão de ir para o tênis universitário, além de aonde ir, por que ir lá e quais eram as prioridades. Me falaram muito que o mais importante na decisão era o que você quer, o que você quer do tênis do universitário e quais eram suas prioridades. Para mim, como o tênis era o que eu mais queria melhorar e não perder esse tempo de universitário para perder o que eu já tinha feito no tênis para depois poder seguir no profissional, era ter um técnico bom que fosse me ajudar, que fosse acrescentar para o meu jogo e para eu continuar jogando depois. Obviamente o clima, porque eu não gosto muito do frio. Gosto muito não ia conseguir fazer frio, então o clima era bem importante para mim, ainda mais para não ficar jogando em quadra coberta e essas coisas, poder estar lá de fora. E o time, um time que eu pudesse treinar, que o nível fosse bom e que realmente ia conseguir continuar treinando no mesmo nível do que quando eu fosse pro profissional. E não queria que fosse para eu voltar para trás estando no universitário. Eu acho que isso foi bem importante para mim. Além disso, eu fui visitar as faculdades. Eu fui visitar quatro faculdades antes de eu decidir para onde eu queria ir. E acho que essa foi uma boa diferença, porque quando eu estava no Brasil eu não conhecia nada de college tennis, não conhecia nada de tênis universitário. Sabia que tinha gente que tinha ido, mas é outra coisa quando você realmente vive ou quando você realmente vive o tênis universitário ou quando você está no exterior e você consegue sentir a energia do que é estar jogando por um time ou jogando pela sua faculdade e ver o quão importante é para os Estados Unidos não só o tênis universitário, mas o esporte universitário em geral. Eu acho que quando você pega esse sentimento, quando você vê o quanto é importante, você vai perceber que não é só faculdade, é só você ir lá estudar e ganhar um diploma. Não é, eu acho que não é bem assim e você ganha muito mais que isso. Então, a coisa que mais pegou foi minha primeira visita, quando eu visitei a Florida State. Foi uma faculdade que tem uma estrutura incrível, um estádio de futebol americano gigante, não sei, 30 mil estudantes, não sei quantos, não sei quantas quadras, muitas quadras de tênis, tudo organizadinho, academia, tudo para os tenistas e para todos os outros times. Me perguntaram o que pesou na minha decisão. Bom, meu último ano de juvenil, o meu último ano de juvenil eu não fui tão bem quanto eu gostaria. Meu melhor ranking de juvenil foi 10, eu
fiquei 10 no meu último ano, mas ao mesmo tempo eu não senti que eu estava jogando um nível suficiente para eu poder passar para profissional. Eu acreditava que eu podia crescer, aprender mais, continuar jogando e profissional, mas ao mesmo tempo eu não estava sentindo pronto o suficiente. Eu estava jogando talvez bem e tal, mas eu não estava ganhando Grand Slam, não estava chegando no final, não estava indo semifinal de juvenil. Não fui muito disso. Fui melhor nas duplas, realmente, mas quando as faculdades começaram a me mandar e-mail e entrar em contato e conversando bastante sobre o que era estar no treino universitário, em vez de realmente deixar de lado, eu falei, tá bom, o que eu quero ir é ser profissional, mas eu vou escutar, eu quero aprender um pouco, porque quanto mais eu estava aqui, mais eu escutava, não é só isso. E aí você vê exemplo de, principalmente homens que foram universitário e aí entraram no tour e começaram a ir bem. E no feminino não tinha tanto, mas agora está crescendo mais e mais. Tem a Danielle Collins, que querendo ou não, tá lá, top 50. Tem um monte de menina agora que tá subindo e que jogou os 4 anos de tênis universitário. Ó, me perguntaram, você que escolheu as faculdades ou elas que te escolheram e qual foi o fator determinante na decisão? Tá, então, entrando de como eu decidi ir para o universitário, foi isso. Eu acho que eu estava feliz que eu estava jogando, mas eu não estava satisfeito o suficiente. Eu acho que eu não tinha como é que chama? O que eu precisava. Eu não estava com o meu jogo assim no topo, falando, ganhando tudo ou indo super bem e falar assim, caramba, agora se eu já entrar para jogar Future, eu vou estar mandando bem e eu vou embora. Em 2 anos eu vou estar top 100. Eu acho que eu não estava com essa bola toda. Eu acho não, eu tenho certeza, eu não estava com essa bola toda. E quando eu comecei a parar para escutar mais sobre o tênis universitário, eu aprendi que era um tempo que eu podia ganhar para amadurecer, principalmente na questão da maturidade e do mental. Eu acho que eu não estava pronta ainda. E quando nos falaram da oportunidade de ir pro jogar pela faculdade, eu podia jogar por 1 ano e depois eu podia trancar. E se eu quisesse voltar no futuro, eu podia voltar e terminar a bolsa sem problema. Era uma nova regra que eles lançaram, acho que talvez o meu ano era um dos primeiros anos, eles estavam começando a implementar essa regra. E foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque meus pais sempre foram muito abertos e deixaram eu decidir o que eu quisesse, mas eles sempre apoiam muito a educação e acham importante, ó, se eu for para a faculdade e usar esse tempo para amadurecer, para continuar jogando tênis, aprender e continuar jogando e treinando e estudando para no futuro qualquer coisa, alguma coisa acontece, machuca ou não deu certo. É meio ruim pensar nessa coisa de plano B, mas realmente é um plano B, não sabe. Antes, jogar tênis pode durar, espero que 20 anos, 15 anos no profissional, mas se for uma carreira curta, depois ter um futuro pela frente, ter outras oportunidades no futuro, acho que é uma coisa que me fez pensar bastante. Então, esse plano B o que fez eu decidir. Eu conversei com muitos técnicos entraram em contato, principalmente acho que por causa do ranking ou estando nos torneios juvenis maiores no meu último ano, jogando os Grand Slams, essas coisas. Ed Hare, Orange Ball, que são os torneios que muitos college coaches vão para assistir você jogar. Eu acho que isso me deixou bem aberta lá, porque no começo ninguém sabia que eu ia para o college tênis, também não conhecia tanto. Então, a escolha do curso, já vou entrar nisso também, a escolha do curso teve influência dos técnicos. Bom, então muitos técnicos entraram em contato e aí foi a questão da prioridade, eu tinha que decidir que técnico que eu queria encontrar. Tem técnico que eu acho que só quer atleta para ganhar, para ser bom, para fazer o time bom, mas eu acho que para mim o mais importante era se eles iam se importar comigo, realmente se eu ia crescer como pessoa, importar se eu ia gostar, importar do meu tênis, sim, principalmente. Então, acho que a minha decisão de ir para Pepperdine foi realmente por causa do técnico e a confiança que eu senti no processo no recruiting process, né, que é a parte que ele estava recrutando
e que a gente conversou bastante, eles vieram visitar, vieram ver eu treinar, conversar com meus pais, explicar como eram as coisas. E depois a segunda parte que me fez decidir para onde eu queria ir foi realmente as visitas. Quando eu visitei cada faculdade, eu senti o que seria estar lá, entendeu? Essa parte de estar no campus. Não é todo mundo que faz isso, mas eles realmente fazer a official visit, que é assim que eles chamam, que você pode ficar, seriam 2 dias na faculdade, foi bem legal para mim e eu sempre recomendo, porque eu acho que você pega um feeling bem diferente do que é estar no campus, aonde você vai viver todo dia, se você ficar lá 4 anos, entendeu? Essa parte de conhecer o time, conhecer as pessoas que você vai lidar, se você realmente gosta do técnico ou não, porque você vai passar muito tempo com eles, o dia inteiro, você vai treinar todo dia por 4 meses, se você gosta da pessoa, é ótimo, mas se você tem rixa, se você não gosta muito da pessoa, se você não concorda totalmente, vai ficar pesado, não vai ser muito, não vai dar para aproveitar tanto, entendeu? Então a parte da visita realmente foi bem importante para mim. E por isso que eu escolhi a Pepperdine. Realmente foi o técnico me deu muita confiança, acreditei muito no que ele estava me dizendo e realmente é uma coisa que você tem que acreditar e é um feeling. Não foi assim uma coisa fez eu escolher, mas foram uma combinação de vários fatores que eu fui aprendendo aos poucos que fez eu decidir ir para lá. E com certeza a melhor decisão que eu fiz. E não tenho nenhum ressentimento de ter ido. Agora, outro conselho que eu acho que o pessoal tem que pensar antes de ir para a faculdade, além de conhecer bem o técnico, é conhecer o time, eu acho que tem que ter bem claro também que não é tudo, que tudo vai ser bom. Eu acho que não é todo mundo que, acho que todo mundo deve ter uma experiência, uma boa experiência e falar, nossa, foi uma das melhores experiências da minha vida. Acho que todo mundo que já conversou com alguém que jogou tênis universitário, muita gente fala isso e eu acho que é verdade, porque é o jogar pelo time e estar feliz, vivendo com seus amigos e jogando tênis, fazendo tudo que você gosta, a parte de estar tendo uma educação e estudando, tipo, como é que chama? Investindo no futuro, na parte de educação, eu acho que não tem preço. E se tiver essa oportunidade, não tem como não para mim agora, quando eu olho para trás, antes eu só pensava, eu quero ir profissional, não quero jogar tênis universitário porque eu não vou poder ir profissional. Agora olhando para trás e vendo que dá para fazer os dois e jogar universitário não só me ajudou agora que eu estou indo mudar para profissional, mas também me ensinou muita coisa de maturidade, crescer e aprender muito sobre eu mesma como pessoa para eu levar para frente. Que eu acho que quando eu era menor eu não tinha essa mesma experiência. A escolha do curso teve influência dos técnicos? Não. Tipo, você pode escolher o que você quer fazer, ver o que você gosta. Os técnicos, como devem te conhecer, talvez eles possam te aconselhar o que você quer fazer, o que você não se interessa, mas não, eles não mandam você fazer certa coisa. Na faculdade, como era a rotina de treinos e estudos, quantas horas de cada por dia? Ah, boa pergunta. Bom, para dar uma ideia da minha rotina na faculdade, obviamente eu joguei divisão 1, Pepperdine talvez mude um pouco, varie de time para time, obviamente de cada escola, dependendo do técnico, mas tem algumas regras que todas as faculdades têm que manter, que é do NCAA. E eu fazia, todo dia a gente tinha treino das 2 às 4 e pouco com o time, então era o team practice, e aí a gente fazia físico 1 hora depois. Então, vamos dizer que das 2 às 5h30, mais ou menos, a gente tinha treino só com o time. E fora isso, meu técnico sempre foi muito aberto e queria que a gente treinasse, sempre ajudou bastante. Então eu fazia bastante trabalho individual também de manhã. Então sempre que eu não estava estudando, eu treinava um período da manhã. As aulas variam muito de
escola para escola. Por exemplo, na Pepperdine eu posso escolher, eu posso ver as aulas que eu quero fazer. Obviamente o departamento atlético vai te ajudar com isso, não é que você tem que fazer tudo sozinho, eles vão te aconselhar, vão fazer um plano de, eles chamam o planejamento para se formar, então todos os cursos que você tem que fazer para você se formar, ou ter a quantidade certa de unidades. E no primeiros 2 anos, mais ou menos, vamos dizer, você precisa fazer muitas aulas gerais. Então, você não vai diretamente ao curso específico que você quer fazer. Obviamente, se já tem algo em mente, você pode centrar as suas aulas e seus estudos nessa área. Se você já saber o seu major, o que você quer estudar, mas se não, você faz muitas aulas gerais. E aí você eu fazia, por exemplo, 16 horas por semana de aula. Então, eu encaixava as aulas, óbvio, sempre fora do treino, então nada das 2 às 5h30. Primeiro ano eu tive aula às 8 da manhã e às 10 da manhã, mas depois, como eu queria ter treino um período da manhã, eu fiz aula à noite algumas vezes. Fazia aula às 8 da manhã, talvez ao meio-dia e às 6 da tarde, 2 dias da semana ou 3 dias da semana. Então, dá para variar bastante as aulas para acomodar o tênis e os estudos. Obviamente fica puxada, é uma rotina que acorda, toma café, vai para aula ou vai para o treino individual, daí sai, vai direto para outra aula, aí talvez tenha um tempo de break para descansar, sei lá, tomar café, qualquer coisa, almoçar. Daí eu sempre tinha o treino com o time e à noite, se eu não tinha aula, era hora de fazer lição de casa, fazer dever e todas essas coisas. Então era uma rotina puxada, mas que realmente valeu a pena. O percentual da bolsa pesou na escolha. Bom, não sei se todo mundo sabe como funciona um pouco da bolsa. Então, no NCAA, no feminino, toda a divisão 1, o tênis feminino recebe 8 bolsas completas de 100%. Então, a maioria das D1, todas as meninas, se o time tiver 8 meninas, todo mundo recebe bolsa completa. Então, boa notícia pra gente, galera. Se tivermos pais de meninos, é um pouco não é complicado, é um pouco diferente por causa dos outros esportes masculinos. Então, como tem a regra que todas as faculdades, pelo NCAA, o feminino e o masculino tem que ter um número de bolsa atlética igual, a mesma porcentagem. O masculino tem muitas escolas que tem futebol americano, futebol americano e beisebol, é isso? Não, futebol americano e basquete, que às vezes eles levam muito espaço das bolsas, então o masculino, o tênis, recebe só 4 bolsas e meia. Por isso que o tênis feminino divisão 1, todo mundo recebe geralmente 8 bolsas completas e o masculino 4 bolsas e meia. Ou seja, para o técnico de um time masculino, para ele ter 8 bons jogadores, ele tem que meio que dividir a bolsa. Então, para mim, não foi uma coisa muito... Não pesou nada na minha escolha, porque eu tinha a mesma opção em todas as faculdades, mas no masculino realmente pesa. Meu irmão jogou masculino e realmente pesa, às vezes é difícil encontrar um balanço de um lugar que você gosta e um lugar que você possa pagar, que seja financeiramente viável. Oi, Luiz, sou pai de 2 tenistas e também moramos aí. Queria só te agradecer por... Valeu, obrigado, Ricardo. Valeu, acabei. Achei que era uma pergunta. Se tiver pergunta, pode mandar. E sucesso para as meninas. Bom, falando um pouco mais do... Bom, respondi sua pergunta do percentual de bolsa. Bolsa varia muito. Eu acho que, ainda mais no masculino. Nas outras divisões, eu não sei te dizer muito. Divisão 2, divisão 3. Então, talvez seja um pouco diferente também. Mas bom, vou falar um pouco das coisas boas e coisas não tão boas do tênis universitário, porque, como tudo, não é só maravilha, né? Não é só... Realmente foi uma das minhas melhores experiências que eu tive na vida, mas ao mesmo tempo não foi fácil, não é só pensar, é só alegria, como você vê nos filmes, é festa, essas coisas. Realmente tem
Tudo isso, mas depende do lugar também que você estuda, depende da faculdade, se é grande, se é pequena, e do ambiente. Para mim, acho que muito importante é o ambiente que você tá e as pessoas que você convive. Entendeu? Se o time for um time focado, um time que está querendo melhorar no tênis, tive sorte de ter todas as minhas melhores amigas agora são do time e a gente sempre se apoiou muito nesse sentido de trabalhar junto, poder trabalhar com um time e trabalhar sozinho, que agora é o que eu tô com experiência no profissional, é muito diferente. Então, a parte de sempre ter uma equipe e poder trabalhar junto e aprender um com o outro, além de crescer, conseguir lidar com várias pessoas de outras culturas. Vou falar as coisas principais que eu aprendi no tênis universitário e que eu acho por isso que é uma das razões que eu mais recomendo, e depois as coisas que eu acho que realmente podia melhorar nesse aspecto. Eu acho que aprender a lidar com as pessoas de muitas culturas, para todas de vários lugares diferentes, pessoas que cresceram de maneiras diferentes, não só vida social, financeira, raça, de tudo. Então, você precisa aprender a lidar e respeitar todo mundo. Acho que uma das coisas mais importantes do tênis universitário é que você vai jogar com pessoas de níveis diferentes. Você vai ter gente que você não vai gostar, que você vai ter que aprender a lidar, você vai ter gente que você vai fazer amizades para a vida inteira. Além de aprender disciplina, tem que estar disciplinada para ir bem na escola e conseguir, mesmo assim, manter o foco, conseguir treinar e conseguir estudar, ir para as aulas, balancear uma vida social com tudo isso, porque a cabeça fica cansada, às vezes você tem treinado, aí você está cansado, aí você ainda tem que ir para aula. E aí você tem trabalho, uma redação de 5 páginas para entregar e você não começou, aí você tem que fazer. Então, essa parte de disciplina e conseguir, como é que chama? Controlar o seu tempo que você estuda, que você treina, essas coisas, acho que faz muita diferença, que eu aprendi. Umas coisas que eu mudaria, não sei se eu mudaria, no tênis universitário. Bom, vou falar um pouco. Como o meu irmão, por exemplo, ele fez 2 anos na Xavier University e realmente não estava amando. Eu acho que ele gostou muitas coisas de lá, mas ele decidiu transferir. Eu acho que isso é uma coisa bem legal do tênis universitário também, que se você escolhe ir para um lugar e você não gosta, ou você não está feliz, você não gosta do coach, você não gosta do clima, você não tem alguma coisa de errado, você não quer, talvez a bolsa não seja o que você queira, ou não consegue mais pagar o que seja, você sempre tem a oportunidade pode procurar a oportunidade de mudar, entendeu? Não, eu acho que não é tudo ou morte. Se você for e não gostar, você pode conversar com outras faculdades e tentar mudar. Também tem essa opção. Então, por isso que eu indico muito o tênis universitário. Mais perguntas sobre isso? Não sei mais o que eu posso falar. Vamos ver se alguém mandou alguma coisa. Acho que a questão de o que os pais que acham. A maioria dos professores ajuda os alunos, atletas, flexibilidade com prazos ou não? Ótima pergunta. Esse ano eu viajei bastante durante a temporada. Eu acho, não sei se assistiram a palestra do Caraway, mas ele explicou bem o que é do fall e o spring season. Então, de janeiro a maio é a temporada do tênis, então é quando viaja bem mais com o time, tem os jogos na faculdade, tem os jogos fora. Então, essas coisas quando a gente viaja bastante, todas essas aulas perdidas, quando você está viajando com o time, são excused, assim que eles falam, como é que é? Você pode perder e a escola sabe que você vai faltar, é só você comunicar bem com os professores. É uma coisa que eu recomendo, é uma das coisas mais importantes também que eu falo para quem está indo para a faculdade, é sempre ter uma comunicação aberta com os professores, avisando quando você vai faltar, quando você não vai estar. E eu sempre tive muita sorte e meus professores sempre, acho que eu não tive um caso que me deram nota ruim ou me
fizeram tipo, tiraram vantagem de eu não estar lá por causa de tênis. Então foi muito flexível e abonadas. Isso, aulas abonadas. Quer dizer que nunca tive nenhum problema quando os professores sabem que você vai perder aula por causa do time, por causa do esporte. Eles entendem o quão importante é o atleta, como é que chama? O esporte para a faculdade, sabem que é importante para a faculdade estar aí. Então eles ajudam bastante. Mas isso é no meu caso, eu já ouvi falar algumas amigas ou amigos que jogam em outras faculdades, que às vezes os professores podem ser um pouco mais difíceis, mas por isso é muito importante sempre manter o contato e se precisar de alguma coisa, fala com o departamento atlético, que sempre vai ter alguém que é diretor atlético ou alguém que vai ajudar alguém do time, os atletas do time e falar com os professores se caso tenha alguém que não esteja colaborando nesse aspecto. Mas geralmente não tem problema nenhum. Mas obviamente é só manter os trabalhos em dia, manter essas coisas. Sempre que a gente viaja, a gente tem que levar material e tal, e nosso técnico sempre foi bem rígido com... Rígido não, se você faz as coisas certinhas, geralmente você não tem problema, entendeu? Se você tá ficando para trás em escola e as coisas, o técnico até pode não... Eles podem te proibir de viajar, essas coisas, se você não está indo bem, se você não está mantendo a faculdade, a escola, eles conseguem te parar no tênis e falar assim, ó, você tem que ir bem, você tem que começar a levantar suas notas, senão você não vai poder viajar. Além de, se você tem que estar legível, elegível para poder jogar. Então você tem que estar com 12 unidades, você precisa estar fazendo 12 horas por semana e ter um GPA, que é de 2.0, para você poder conseguir jogar pelo NCAA. Alguns pais gostariam de saber sobre morar nos dormitórios. Bom, cada faculdade é diferente a respeito a isso, mas na visita oficial, realmente, quando você visita, você sabe onde você vai morar. Geralmente eles te mostram um pouco do setup. E tá bom, também precisava falar sobre formação de equipe, acadêmico conta, nível de tênis é medido com o IPR. Bom, falar um pouco dos dorms, depois eu passo para as próximas perguntas, para os próximos tópicos. Mas, no meu caso, eu fiquei meus primeiros 2 anos, eu dividi quarto com uma menina, e aí tinham 3 outros quartos com 2 em cada, uma salinha de estar, 2 banheiros, e é isso, esse foi meu primeiro ano. E foi bem legal, porque aí você começa a conhecer bastante gente. Estando nos dorms, você conhece outros atletas ou também até só estudantes normais que não são atletas. E aí te coloca um pouco mais no meio, você começa a fazer amizades, aí você tem mais um círculo para você sentir parte da faculdade, entendeu? Acho que isso é uma coisa legal. Mas a Pepperdine é uma faculdade pequena, então eu acho que, por um lado, é mais fácil de conhecer gente, porque você vê todo mundo toda hora. E numa faculdade grande, já ouvi falar que tem tanta gente que é difícil de conhecer todo mundo, mas tem vários grupos que você pode entrar para se sentir parte da comunidade. Tem, por exemplo, na Pepperdine sempre fui bem mais amiga dos internacionais, pessoal de fora. Um grupo de brasileiras bem legal que estavam lá também, que isso sempre ajuda você ter um pessoal que você é familiar, que você tem coisas em comum para você sentir parte. Então essa foi a vida dos dorms. Sempre muda, geralmente freshman dorms é um começo que é não tão bom, geralmente, não estou dizendo para todos, e vai mudando conforme os anos passarem. Falar um pouco do formação de equipe. Meu acadêmico conta com certeza. Tive que fazer SAT, ACT. Eu, no meu caso, não tive que fazer o TOEFL, porque eu fiz os 4 anos de high school aqui nos Estados Unidos, então não precisei fazer o TOEFL, eu fui direto com os 2 standard testing.
E entrei com a minha nota de ACT. Não foi grande coisa, na verdade, mas foi o suficiente para passar. E eu acho que quando o nível de tênis também é bom, ajuda bastante nesse critério de você poder entrar na faculdade. Obviamente, você tem que aplicar e entrar no acadêmico. E o técnico, eu acho que com certeza pode ajudar, dependendo de cada faculdade, o quanto você tira, mas é importante ter notas boas. Principalmente, high school ajuda bastante o seu GPA, que é a sua média escolar, né, no seu currículo de ensino médio, do high school. E depois, SAT e ACT realmente conta bastante. Ainda mais se você quer ir para uma faculdade melhor, tipo a Ivy League, uma faculdade academicamente alta. Então, isso conta bastante. E sobre a parte do tênis, se é medido por UTR. Eu acho que é uma das coisas que os técnicos olham bastante é o UTR, principalmente agora, mas também me contactaram muito por causa do ITF, que é o ranking mundial, e também muitas faculdades têm olhado o ranking nacional de outros países, por exemplo, não sei se na Espanha tem muita gente que joga por lá, não sei, talvez na Austrália, um pessoal que não viaja muito, que não tem condições de viajar tanto, mas que estão jogando torneios nacionais, talvez ajude também. Mas o UTR é realmente uma coisa muito boa agora por causa disso, que pega o ranking de todo mundo. Não importa se você só joga nos Estados Unidos, se você só joga em outro lugar, e se você não tem jogado muito o ITF no Mundial, para ter um ranking ITF. Então, ETR é uma coisa boa, ACT, SAT, eu acho que tudo conta bastante. Mas acho que nada é tudo, mas tudo é um pouco de tudo que conta mais, se faz sentido isso. Eu estudei advertising, que é propaganda, meio publicidade, e comunicações nos meus 3 anos. Meus primeiros 2 anos, a maioria das minhas aulas foram os cursos gerais, como eu tinha falado, que a maioria todo mundo tem que fazer. Então não era nada muito específico, até porque eu não sabia o que eu queria estudar. E aí eu tive que escolher um só para começar a encaminhar o meu diploma, porque você precisa um certo número de unidades e cursos até você poder se formar. Então foi isso que eu estudei. E gostei bastante, mas não sei ainda se é isso que eu quero fazer. Isso é outra coisa que eu acho que é difícil de saber. Que agora eu tô jogando, então eu nunca pensei muito no que eu ia fazer fora. Era outra coisa legal da faculdade, é que você é exposta para muitas coisas que você não vê fora. Então, muitas outras coisas que você pode ter interesse, que você não sabia, e abre muitas portas para pensar o que você quer fazer depois, jogando ou não. Eu acho que é isso. Vamos ver, se tiverem mais perguntas sobre o universitário, podem mandar. Eu tô perdendo, vamos ver se tem mais alguma coisa que eu quero passar. Esperar um minutinho para ver se alguém tem pergunta sobre o college tênis. Falando nisso, tem bastante gente agora que já fizeram blog, ou já fizeram algumas redações sobre o tênis universitário e como foi a experiência na faculdade. A Ingrid Martins, grande amiga, joga pela University of South Carolina e ela fez um blog ultimamente, porque muita gente também tinha essa questão de não saber como funciona, ou muitos pais queriam saber se deve ou não deve ir para o universitário, se deve focar nisso, se não deve focar nisso, se deve focar no juvenil para ir direto profissional ou não. E ela tem feito um blog bem legal, traçando o que foi para ela, que obviamente todo mundo tem uma experiência diferente, indo para outros lugares, saindo de vários lugares do Brasil. Então ela fez um blog com vários posts de como foi essa decisão para ela e o que está sendo estar na faculdade e agora estando no último ano. Então, se vocês quiserem ler
mais sobre isso, tem um blog bem legal. Eu acho que a gente vai colocar o link aqui nos comentários, daí se vocês quiserem entrar depois, talvez tire mais dúvidas. Como for indo. Vamos ver. Não sei se, vamos ver, falaram de a decisão ir profissional ou ir para o tênis universitário. Ou eu acho que os números, estatística é uma coisa que não é tudo na vida, mas está mostrando bastante. Que não são todos juvenil, não é que todos juvenil que chega a top 10, top 100 tá chegando longe. Imagina alguns juvenis que tentam só ir direto e não tem toda a oportunidade e o que deve para chegar no profissional. Vou falar um pouco aqui, não sei se está ficando longo, mas um pouco da transição para o profissional. Então, tranquei a faculdade agora no meu terceiro ano. Por mais que eu gostasse tanto, eu achei que era a hora. Para mim, foi decidir que era a hora de parar e realmente só focar no tênis. Muito agradecida por tudo que eu aprendi na faculdade. Eu acho que eu cresci muito. Mas agora também chegou a hora que eu falei, não, agora é isso que eu quero fazer, eu quero focar 100%, não dá para estudar boa parte da semana também e dividir esse tempo, e eu quero realmente focar nos estudos. Outro fator que também é muito importante, que decidiu querer o tênis universitário, é saber que para chegar no profissional, chegar, eu digo, sei lá, top 100 e chegar que você está ganhando dinheiro fazendo isso um trabalho mesmo, tem muita coisa no jogo, né? Tem a parte financeira, tem a parte de viagem, tem a parte de mental, tem a parte do jogo mesmo. Então não é só, quero jogar profissional e agora eu tô aqui e, tipo, vou ganhar tudo, eu larguei a faculdade e vai ser tudo um sucesso. Tem todo o processo que eu acho que tem que levar em consideração de que é difícil sair viajando em todo lugar sem apoio, sem patrocínio e esse tipo de coisa. Então, ainda mais mudando do juvenil para o profissional, se não tem alguém para realmente dar uma estrutura ou um apoio, um suporte nos próximos 5 anos depois que você saiu do juvenil, não dá muito para saber se vai ser isso que você vai fazer bem ou que vai dar certo até o resto da vida, entendeu? Então acho que o tênis universitário foi muito bom para ganhar tempo e ganhar maturidade nesse aspecto de entender que não é tudo assim, as coisas vêm, você tem que trabalhar muito para isso, mas ao mesmo tempo tem que acreditar no processo e ver que o profissional não é só sair e jogar tênis, entendeu? Bom, a minha transição profissional, ano passado, depois do meu segundo ano de universidade, eu decidi trancar a faculdade, o mesmo que eu tô fazendo agora, mas ano passado eu decidi tirar 6 meses off, não voltar, que era o fall season, que não era o tempo da temporada, para jogar profissional, e eu não planejava voltar em janeiro, planejava ir totalmente. Mas nesse período eu tive alguns problemas com visto também, de entrar, sair do país, dos Estados Unidos, mas que eu queria fazer base aqui, de treinar aqui ainda onde eu estava treinando. Agora, obviamente, saiu a oportunidade também, tem a BTT na Espanha, que está com parceria com a CBT, que é uma coisa bem legal. Eu acho que é um projeto que eles estão fazendo bem legal. Mas, fora isso, eu não fui tão bem ano passado quanto eu gostaria, no semestre que eu parei de jogar. Mas também não acho que é uma coisa que vai... Tá bom, 6 meses tentando jogar profissional. Se não subiu o suficiente, não quer dizer que não deu certo, entendeu? Mas eu parei... Quanto eu tava? Não sei quanto eu tava de ranking, talvez uns 900, por aí. Bom, aí consegui ponto suficiente, fiquei nos 500, 500 e pouco, que foi o meu melhor ranking, que é o que eu tô agora também. E consegui jogar bem na dupla, cheguei até top 200, cheguei a 200 baixo ano passado. E aí em dezembro, depois que eu acabei toda a gira, pensei, tá, ou eu volto
ainda tinha chance de voltar para a faculdade, porque você pode parar um semestre e voltar e conseguir ser elegível ainda para poder jogar, ou eu podia continuar jogando profissional, que era a minha ideia desde o começo, que eu ia falar, não, acho que eu vou, se eu sair por 6 meses, eu não volto mais. Mas quando eu parei no Brasil, das férias, depois que eu voltei do meu tour na Europa, que eu tinha ido muito bem nas duplas, cheguei a 200 e tal, jogando os 25 mil e por aí, mas que eu não tinha ido tão bem na simples, que era realmente o que eu queria fazer. Eu pensei, eu não estava com patrocínio, não estava com algum suporte assim que realmente ia falar, tá, eu tenho pelo menos um ano alguém que dá para me apoiar 100%, que vai dar para viajar, vai dar para eu pagar a técnica, vai dar para eu pagar tudo, entendeu? Não é um. Eu tinha algumas ajudas na SCBT também um pouco, mas não era uma coisa assim que eu tinha todo o suporte para eu pelo menos ter um ano para eu poder jogar financeiramente, entendeu? É muitos custos de viagem, de treinamento, de ter alguém pagar a viagem para um treinador, para não só viajar sozinha. Eu acho que é importante também saber viajar sozinho e conseguir fazer as coisas no tour sozinho, mas ainda mais importante ter alguém que você treina para poder te apoiar, para te ajudar, para você treinar. Se você perdeu, você tem alguém para treinar, para colaborar com o seu treinamento fora, quando você não está na academia. E eu acho que todas essas questões de, caramba, não tenho tudo certinho, eu não sei como é que vai ser da, de só estar jogando profissional, mas não ter não vou dizer conforto, mas essa ideia de que eu tinha tudo planejado e tinha todo o suporte necessário para eu ir jogar direto, eu falei, eu posso parar agora, voltar para a faculdade por 6 meses, continuar treinando, onde eu vou ter tudo pago, vou ter minha base lá, que eu conheço o treinador, eu gosto de tudo. Tudo bem, eu vou ter que ralar um pouco na escola e dividir o tempo, mas se eu conseguir usar esse tempo para aprender um pouco mais e tentar planejar o que fazer depois, eu acho que era uma opção. Então foi isso a minha melhor opção. E na época, como eu tinha essas dúvidas na cabeça, foi o que eu acabei fazendo. Então voltei para a faculdade, eu estava 500 e pouco, talvez 600 e pouco de simples, 200 de dupla, o que é um ranking bom o suficiente para entrar em alguns torneios, não ter que jogar quali, mas aqui os qualis dos Estados Unidos são tão duríssimos, de 25, então tive que jogar mais ainda para furar os qualis. Bom, acabei a faculdade, aí decidi trancar de vez em maio, certo? E tenho agora voltei para o Saddlebrook, que é onde eu estava treinando. Quando eu saí da faculdade, decidi jogar no verão, em junho. Eu fui para 3 torneios sozinha, porque fica difícil de pagar técnico, eu tinha acabado de sair da faculdade, não ia ter como que levar e adicionar os meus custos mais o custo do técnico. Então eu fui sozinha jogar esses torneios. Não tive bons resultados, os torneios também estavam duros, tive que jogar quali todos os torneios, então era duro de furar 3 jogos de quali, que o nível é bom, e continuar na chave. E aí, como é 25, não ganha tanto prize money, então tem que sempre bater. O bom nos Estados Unidos é que tem hospitalidade, então dá para ficar em casa de família, que corta um pouco os custos, mas não ter essa base ou essa ajuda durante os torneios, acho que pesa um pouco. Em julho, mês passado, retrasado, em julho eu tive a oportunidade de viajar com a ITF, que é um Grand Slam Development Fund Team, que eles pagam para uma técnica para levar eu e uma outra menina para uma gira de 3 torneios aqui nos Estados Unidos, o que foi uma ajuda muito boa, porque aí eu consigo estar no torneio, não preciso. Obviamente é a mesma coisa, não tem o estresse ou a pressão de ter que pagar pelos custos, que é hotel, é comida, é tudo, vai adicionando. E tem uma técnica para ajudar, que a gente perdeu. Se eu perdi no quali, uma semana eu furei o quali, mas perdi na última do quali. Não, perdi na última do quali. Você tem a semana inteira para treinar antes do próximo torneio. Então, tá sozinho lá e não é a mesma coisa para conseguir treinar
todo mundo, não é todo mundo que é amiga que vai querer te ajudar. Não é igual o tênis universitário, você tem um time que todo mundo lá fala, você precisa disso, tá bom. Você tá no tour, é sozinho, entendeu? Você tem algumas pessoas que você conhece aqui e ali, mas tem um técnico para ajudar e para por você para treinar, eu acho que é muito importante. E eu acho que isso pesa bastante. Então, o negócio de ranking, perguntaram um pouco do ranking. Bom, o ranking que eu tô, como eu disse, eu tenho que jogar quali, então fica um pouco complicado passar a semana inteira, os custos e achar meu jogo mesmo, tá jogando bem, ter um mental forte para estar longe de casa 3, 4 semanas e continuar jogando num nível bom. Ou se não tá indo tão bem, o que tem que fazer para mudar? E você tá sozinho e ter que realmente ser minha própria coach para conseguir melhorar, né? Para ir bem na próxima semana. Então acho que é umas coisas que mais pesam. Agora finalmente consegui ter 4 semanas de treino, que já fazia um tempo que eu não parava num lugar. Na base aqui no Cedarbrook, que eu tive 4 semanas para treinar e conseguir colocar meu jogo em dia, voltar e analisar tudo que eu aprendi nesses últimos torneios e começar a trabalhar de novo. Sentar, dar uma parada e olhar para trás e falar, tá, é isso que eu preciso fazer, é assim que eu vou jogar daqui para frente, é isso que eu preciso treinar. E agora conseguimos 4 semanas inteiras. Então, minha próxima gira vai ser semana que vem. Vou ficar aqui nos Estados Unidos mesmo. Vou jogar no Texas e 25 no Texas e 2,60 na Califórnia. Então, agora é isso, é tentar subir no ranking, conseguir aperfeiçoar meu jogo, acho que é a parte mais importante, é jogar, não é só ficar pensando ranking, pontos. Tudo bem que essa é o objetivo, mas eu acho que com isso o mais importante é estar jogando. Então, estar jogando bem, encontrar meu jogo é o que vai levar para frente. Vamos ver. Diga o blog da sua amiga, está convidada a falar sobre o blog. Ups. O blog vai estar lá, a gente coloca o link aí para quem quiser ver. Mais alguma pergunta sobre o profissional? Não sei o que mais que eu preciso falar sobre isso. Vida de profissional não é fácil, é bastante treinar. Agora é como se fosse um trabalho, né? Tem que acreditar. Agora eu tô com uma equipe boa aqui na Cedarbrook. Tem um fisioterapeuta, tem os físicos, tem os preparadores físicos, tem a parte de tênis, tem todas as partes que compõem. Mandaram uma pergunta sobre o técnico disse que sobre a sua escolha de ir para o Pro incentivou, é comum acontecer isso, ir um pouco para o Pro e voltar, isso do tênis universitário. Meu técnico, desde que eu fui para a faculdade, a gente deixou muito claro que o meu objetivo era ir para o profissional, então acho que ele já estava esperando. Para mim eu podia, na verdade eu falei que eu ia por 1 ano e depois eu ia trancar e ir embora, mas depois do meu primeiro ano eu gostei tanto que decidi voltar, achei que acrescentou tanto, decidi voltar. Depois do segundo ano eu tirei um semestre off e porque ele falou, não, se você quer, vai, mas se você quiser voltar depois desse semestre, você ainda pode voltar e terminar a próxima temporada, que no final foi o que aconteceu. Ele sabia que se ele me prendesse lá, ele falou, não, você deve ficar assim, talvez não acontecer, mas ele falou, acho bom você ir, é uma boa oportunidade se você for ver como é a vida no profissional nesse semestre, e aí você vê se é isso mesmo que você quer fazer, se quer manter, que você quer ir direto, ou se você quiser voltar, você ainda tem a chance de voltar. Então, o meu técnico apoiou bastante isso. Obviamente, é difícil se ele quer que eu tivesse voltado esse ano, mas eu acho que ele entendeu bem. Não sei se são todas as faculdades que fariam isso. Eu acho um pouco difícil. Eu acho que eu tive sorte com isso, de ser uma pessoa muito transparente, a gente deixou as coisas bem claras. Mas agora tem mais e mais meninas fazendo. Acho que esse ano já teve ano passado teve umas 2 ou 3. Então acho que está crescendo. Mas ao mesmo tempo eu acho que mudou bastante. Antes você não via menina que jogou tênis universitário ou até
terminar os 4 anos, tá bem ranqueada no WTA. Não sei quem que era melhor, mas agora tem a Dani Collins, tem umas meninas, quem mais tá top 100? Christian, tem várias meninas que jogaram em boas faculdades e estão 150, 100. Eu acho que isso a gente não via antes. Então, isso está provando que, com certeza, se você escolher bem e se for uma faculdade de alto nível, tanto pode ser acadêmico, se é isso que você prefere, ou universitário, ou de tênis, é um caminho bem que está dando muito certo. Muito mais do que no passado. Isso que eu queria dizer. Então, ir um pouco para o pro e voltar. Então, meu técnico foi super tranquilo nesse aspecto, mas eu acho que porque a gente tinha uma boa fonte de comunicação. Hoje em dia, você ainda precisa pagar para treinar? Boa pergunta. Sim, eu acho que para a minha. Aqui na academia, eles sempre foram muito bons. Quando eu estava no tênis universitário, de não precisar pagar, de sempre tentar me ajudar. Mas agora, começando um esquema mais profissional e realmente que eu preciso de todas as bases, ainda tem que pagar talvez mensalidade, cada um é diferente, mas o anual para ter um treinador de tênis, físico e fisioterapia e poder usar toda a estrutura aqui na academia que eu treino. Então, sim. Por isso que é difícil os custos, porque talvez você tenha que pensar, tá, eu pago para treinar ou pago só um técnico para eu poder treinar durante o ano todo, ou salvo um pouco do dinheiro para poder ir, para guardar para as viagens, para poder viajar e conseguir bancar tudo isso. Então é um pouco de pensar no que tem que fazer até conseguir ranking melhor e conseguir mais apoio, conseguir mais patrocínio ou alguém que realmente queira investir, entendeu? Eu acho que essa parte mais difícil agora no começo, pelo menos, é achar o balance de, óbvio, tive boas oportunidades de tenho sorte de ter boas oportunidades de ter a chance de ter viajado bastante no juvenil e depois ter essa experiência do tênis universitário, mas a parte do profissional é bem mais puxada porque tem em conta os custos de viajar, da treino, isso e tudo, além de a parte mental de jogar e ter que isso é um trabalho mesmo, de tá lá para jogar, para ganhar, mas também para ganhar ponto, para poder ganhar dinheiro, para não ficar tão pesado no patrocínio às vezes, ou até sem ter apoio, entendeu? Ainda mais no começo. Mais perguntas sobre isso? Vamos ver aqui. Se eu esqueci alguma coisa, podem perguntar. Vamos ver, senão a gente vai fechando. Vamos ver. Se puder, vou mandar meu contato. Pode deixar que eu mando sim. E também para quem tiver qualquer dúvida ou interesse queira vir para uma semana de treino ou treinar aqui ou ver como é que funciona, pelo menos ter uma visão diferente de um treinamento aqui na academia onde eu treino, ou até vir colocar as crianças para estudarem aqui ou essas coisas, ou tiver qualquer pergunta nesse aspecto, podem me contactar. Pode ser por Facebook, eu tenho uma página, ou tentar conseguir colocar meu telefone ou alguma coisa aqui. Ou até meus pais ficariam bem felizes de poder ajudar qualquer pais que tenham perguntas sobre o que foi mudar para cá,
no aspecto deles, no aspecto de pais, não só do meu como jogador, que eu acho que é uma visão totalmente diferente. Então, quem quiser perguntar sobre isso, pode mandar. Vou deixar os contatos bem claros aqui, porque qualquer pergunta podem mandar quando quiserem. Eu não tô com patrocínio agora, nenhum, a não ser de corda. Estou trabalhando em roupas, essas coisas, mas patrocínio de viagem ou alguém para bancar, não. Estou a CBT começando a me ajudar. Estou muito grata, ainda mais com essa parceria com a BTT. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal e tomara que eu consiga usar bastante, ainda mais no futuro, com o Léo Azevedo lá na academia. Mas, além da ITF, que teve esse programa no verão, que me ajudou bastante, de me dar a oportunidade de poder viajar para os torneios com o apoio deles. Mas, fora isso, nada em contrato. Vamos ver essa pergunta. Mais pergunta. Vamos ver se alguém mandou mais alguma coisa. Mais um pouco. Vamos ver. Alguém me perguntou da academia aqui. Quando esperar um churrasquinho no Brasil nos tempos de juvenil na Sojipa. Quem dera poder voltar na Gerdau. Grande torneio. Vale a pena jogar, galera. Logo mais espero voltar para um churrasco aí. Vamos ver. Bom, vamos ver. Tá. Me perguntaram um pouco das minhas metas. Sim. Bom, minha meta é agora estar aqui. Eu quero chegar no top 100. Essa é a minha meta principal agora. É isso que eu tô trabalhando na Simples. Eu acho que eu sempre fui um pouco melhor nas duplas e os resultados sempre foram bem melhores, principalmente atualmente, o ano passado. Mas agora eu quero focar mais na Simples e dar uma chance para eu realmente subir no ranking Simples e chegar no top 100. Mas no próximo ano, talvez no ano que vem, mas ir com calma, mas acreditar no processo que eu estou fazendo, começar esse treinamento que eu tenho feito agora, uma gira de cada vez. E não sei, é difícil dizer como vai ser se eu vou um torneio andar muito bem e subir no ranking direto, mas minha meta é com certeza estar no top 100, ainda mais final de 2000, vamos ver, 2019. No próximo ano, minha meta é chegar no top 100, vou colocar alto, né? Porque senão... Mas com certeza tem que ser realista e com calma. E acreditando no processo, fazendo as coisas devagar e cada etapa dos torneios. Vamos ver. Da minha academia aqui, alguém perguntou. Bom, eu treino na Saddlebrook Tennis Academy, fica em Wesley Chapel, perto de Tampa, que é a maior cidade aqui. E não é muito grande, deve ter umas 60 crianças agora, mais ou menos. Grandes treinadores, muito bons, que me ajudaram desde o começo até agora. Desde que eu saí e voltei para a faculdade, sempre muito apoiadores, e eu acho que foi a grande diferença que fez para mim. E como eu disse antes, se alguém precisar do contato ou qualquer pergunta sobre vir para cá, pode mandar. E sempre vale a pena passar o link da faculdade. Vamos ver. Eu acho que eu vou escrever. Vou escrever nos comentários, né? Talvez que aí todo mundo consiga ver. Vamos ver, Saddlebrook.
Tá bom. E também na questão dos torneios, acreditaremos sempre e vamos trabalhar duro. Queria agradecer a todo mundo por ter participado, todos os pais, família. Eu vi que alguns nomes que eu conheço, bastante nome que eu conhecia aqui, mas muita gente que eu não conhecia. Então, realmente é isso. Espero poder ter ajudado um pouco. Desculpa se ainda faltou algumas dúvidas. E se alguém tiver qualquer dúvida que venha depois, ou se conversar com os jogadores, crianças, não sei quem, se assistiram também, qualquer dúvida sobre tênis universitário, sobre a minha academia aqui, o que eu estou fazendo agora, sobre o profissional, é só mandar. Pode mandar para mim, pode mandar pelo Facebook, se conhecer alguém, pede meu celular, ou se precisarem ajuda dos meus pais para ter outra opinião. Também estou sempre feliz de ajudar. Espero que a gente consiga fazer o tênis brasileiro crescer ainda mais. Então, é isso aí. Espero que a gente consiga trabalhar juntos aí para levar esse tênis para frente. E sempre que precisarem, não hesitem em contactar. Acho que a próxima palestra vai ser do André Sá, que é um grande cara. Conheci algumas vezes, né? Mas acho, pô, sou meio fã. Então espero que vocês aproveitem e aprendam bastante com ele também. Beleza? Eu acho que é isso. Valeu, boa noite, gente. Deu? Corta. Encerrar.